Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glorificado seja Deus por essa maravilhosa oportunidade que Ele nos concede de estar na sua casa. Meus amados irmãos, eu quero ler um texto que se encontra aqui em João, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João. João capítulo 3 e versículo de número 36. João capítulo 3 e versículo de número 16, melhor dizendo. Assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos que me ouvem nesta noite, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, aonde o nosso irmão, o evangelista João, vai escrever estas palavras de salvação para alcançar os homens. E o que chama a atenção ao olhar para esse texto sagrado é o amor de Deus para com a humanidade. Mas quando nós olhamos, meus amados irmãos, para esse texto sagrado, há uma pergunta que atravessa os séculos, há uma pergunta que atravessa as gerações, e esta pergunta é: por que Deus não desistiu da humanidade? Por que Deus não desistiu dos homens? Quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós vemos uma verdade que toca o nosso coração. E essa verdade é que o evangelista João, ele escreveu, considero uma das palavras mais bonitas, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ao olhar para essa pergunta, para esta declaração de João, vem ao nosso coração esta pergunta: por que Deus não desistiu da humanidade, mesmo sabendo que os homens escolheriam o pecado ao invés de escolherem a santidade? Por que Deus não desistiu da humanidade, mesmo sabendo que os homens rejeitariam o seu sacrifício e colocaria Cristo numa cruz para ser crucificado? Sim, ao olhar para esse texto sagrado, o nosso coração fica tocado, e a pergunta ainda é a mesma: porque Deus não desistiu dos homens, mesmo sabendo que os homens escolheriam viver a mentira, ao invés de escolherem viver a graça de Deus? Mas nesta noite, o meu coração se alegra nesta palavra, porque quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos entender o porquê Deus não desistiu da humanidade. Porque cerca de 700 a 730 anos antes, o nosso irmão Isaías vai falar porque Deus não desistiu da humanidade. Isaías capítulo 53, está escrito a partir do versículo 4: verdadeiramente Ele tomou as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido, porém Ele não abriu a sua boca. Foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A pergunta que vem ao nosso coração nesta noite é: o que Deus viu no mundo, o que Deus viu nos homens, o que Deus viu nas pessoas para amá-los? Porque se nós observarmos, amados irmãos, nós vamos ver que a declaração é: porque Deus amou.
não está dizendo porque o homem amou, não está dizendo porque as pessoas amaram, mas a declaração no texto é porque Deus amou. E quando nós vemos essa expressão, nós estamos vendo que a origem da salvação está em Deus. A origem da salvação está em Deus, porque Ele nos amou primeiro. A origem da salvação está em Deus, porque não fomos nós que fomos ao encontro, porque nós não somos dignos, mas Ele tomou a iniciativa e amou a humanidade. Porque Deus amou o mundo. Observe, amados irmãos, que em Gênesis capítulo 3 e versículo de número 15 está escrito: e porém inimizade entre ti e a tua semente, e entre a descendência da sua mulher, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é isso? Era o amor de Deus sendo manifestado após Adão e Eva terem pecado. Após Adão e Eva terem pecado, o pecado entrou no mundo, mas o amor de Deus, a graça do Senhor foi manifestada, e Deus estava preparando o Cordeiro que iria trazer a salvação para a humanidade. Observe, meus amados irmãos, que quando nós olhamos para esse amor de Deus que o apóstolo João está falando, nós vamos ver que Deus está alcançando os homens de uma forma tremenda, porque de acordo com esse versículo em Gênesis, Deus estava prometendo que através do homem que entrou o pecado no mundo, através do mesmo, Deus enviaria Jesus Cristo, seu Filho, para que a humanidade fosse resgatada de seus pecados. Quem é este Filho de Deus que foi enviado? Quem é este Filho de Deus que foi enviado aos homens? Se nós abrirmos Isaías capítulo de número 9, vai nos mostrar o que estava acontecendo com os homens. O povo estava em trevas, mas Isaías capítulo de número 9, versículo 2 escreve: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que estavam na região da morte resplandeceu a luz, porque Jesus quebrou o jugo que pesava sobre os homens, e a vara que feriu os seus ombros e o seu opressor. Quem é esse, Gadiel? É aquele que está descrito no versículo 6, porque um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, o seu nome será conselheiro, o seu nome será Deus forte, o seu nome será Pai da eternidade, príncipe da paz, e está aqui nesta noite. A origem da salvação está em Deus. A origem da salvação está no Filho. A origem da salvação não vem por meio dos homens, mas a origem da salvação vem por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 24, pois todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, porém, sendo justificados. O que é necessário, Gadiel, para ser salvo? É necessário pagar como no tempo de Lutero, que havia as indulgências? Não. É necessário pagar 5 mil, 10 mil, 20 mil? Não. Por quê? Porque o escritor diz: sendo justificados pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação só vem por intermédio de Jesus. Porque o nosso irmão Pedro,
na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e que recebestes por tradição de vossos pais, mas fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não foi pelo sangue dos imperadores, não foi pelo sangue dos reis, mas foi pelo sangue do cordeiro que esta igreja foi resgatada. Foi pelo sangue do cordeiro. Foi pelo sangue do cordeiro de Deus que os homens foi resgatado. Eu muito me alegro, pastor Raimundo, quando eu abro Apocalipse capítulo 5. Porque quando eu abro Apocalipse capítulo 5, eu vejo um livro selado com 7 selos. E quando eu vejo este livro selado com 7 selos, eu estou diante do momento que vai definir o triunfo final de Deus sobre os homens, sobre a terra. Mas quando João olha na destra daquele que estava sentado sobre o trono, ele vê um livro. Esse livro estava escrito por dentro e por fora, mas de repente um anjo se levanta e brada dizendo: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar os seus selos? Quando João olha para a terra, ele não vê ninguém. Ele vê Abraão, Isaque e Jacó. Ele vê os patriarcas, profetas, apóstolos, mas ninguém era digno. Quando ele olha para o céu, ele vê anjos, ele vê arcanjos, ele vê querubins, ele vê serafins, mas ninguém era digno de abrir o livro. Então João começa a chorar. João chora tanto, mas quando João estava chorando, um dos anciões se levantou, olhou para João e diz: não chores, porque eis aqui o Cordeiro de Deus que venceu, e é digno de abrir e desatar o seu livro e os seus 7 selos. A humanidade está chorando. Talvez você, caro ouvinte, caro irmão que está me ouvindo esta noite, tenha chorado, mas Deus está dizendo esta noite pela sua palavra: não chores mais, porque Jesus já pagou o preço pela tua vida no alto do Calvário. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. E se isso não te faz chorar, e se a mensagem do Calvário não mexe mais com a tua alma, você precisa voltar à cruz. Você precisa voltar ao Calvário. Porque somente o sangue de Jesus dá vitória para o homem. Esta igreja é marcada pelo sangue de Jesus. Nós temos uma marca, e esta marca não é a marca de homens, mas a marca que nós temos, o selo que a igreja tem, é o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Mas agora João, ele vê o Cordeiro se levantando, e ele vai ver uma multidão de anjos, os 24 anciões, os 4 animais, eles se prostram, e eles começam a cantar em um lindo coral: digno és, porque foste morto e comprastes a muito com teu sangue. Nós temos um Cristo ressurreto que ressuscitou, e nós somos comprados pelo sangue de Jesus.
Se você abrir Apocalipse capítulo 1, versículo 5, o apóstolo João vai dizer: graça e paz da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. É por isso, meu irmão, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a luta, nem a prova, nem o deserto, nem o vale, nem os gigantes desta vida. Nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo, porque o sangue do Cordeiro nos cobre. Quem é esse filho de Deus, Gadiel? É aquele que, quando João Batista estava batizando, ele disse: eu vos batizo com água, mas está vindo alguém aí que vos batizará com fogo. Quem é esse que amou a humanidade e foi enviado à terra? É aquele que, quando João estava batizando os homens no Rio Jordão, ele teve que parar o batismo, e ele deu um brado dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus nos alcançou, e por isso nós estamos aqui nesta noite. Fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro de Deus. João capítulo 19, versículo 30 diz que Jesus, quando tomou o vinagre, ele deu um brado dizendo: está consumado, e entregou o seu espírito ao Pai. Eu fico pensando o que seria da humanidade se Jesus não tivesse morrido. Eu fico pensando, se Jesus não tivesse morrido, o que aconteceria? Porque se Jesus não tivesse morrido, não teria Abraão, Isaque e Jacó. Se Jesus não tivesse morrido, não teria Moisés, Josué, os profetas do Antigo Testamento. Se Jesus não tivesse morrido, não teria os 12 discípulos. Se Jesus não tivesse morrido, ele não operaria milagres e maravilhas durante 3 anos e meio de ministério. Se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse vindo à terra, não aconteceria curas. Cegos não teriam visão, surdos não ouviriam, coxos não andariam. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, não haveria aquelas lindas palavras quando ele estava subindo e disse: eu estou subindo, mas vou rogar ao Pai que envia o Consolador. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, o Consolador não viria. Se o Consolador não viesse, não haveria o revestimento em Atos 2. Se não tivesse o revestimento em Atos 2, não teria a igreja primitiva do primeiro século, cheia do Espírito Santo. Se não tivesse a igreja cheia do Espírito Santo, em 1910, Daniel Berg Gunnarsvik não desceria no Brasil para fundar a Assembleia de Deus no Belém do Pará. Se eles não viessem, não teria Assembleia de Deus em Indaiatuba. Se não tivesse Assembleia de Deus em Indaiatuba, não haveria o pastor Raimundo chegando aqui com 138 crentes. Se não houvesse Raimundo chegando à igreja com 138 crentes, não teria mais de 35 mil membros alcançados. Mas para a vitória da igreja de Cristo e para a vergonha de Satanás, o maior brado foi dado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus abençoe.